Olá! Está no ar o Dia de Campo na TV, um programa que leva até você a informação tecnológica na medida certa para o sucesso do agronegócio e da agricultura familiar. O Dia de Campo na TV é produzido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. No programa de hoje você vai conhecer o óleo de maracujá, suas propriedades medicinais e o uso na indústria de alimentos e de cosméticos. A produção de óleo ajuda a fechar uma cadeia produtiva e a reduzir o passivo ambiental. E agora vamos ao nosso tema principal, o óleo de maracujá, suas propriedades medicinais e uso na indústria de cosméticos e de alimentos. Os detalhes da cultura e dos estudos sobre o maracujá e como se dá o aproveitamento do óleo das sementes é o que você confere agora na nossa reportagem. O processamento de suco e de polpa de maracujá gera resíduos na agroindústria de alimentos, como cascas e sementes. São duas matérias-primas com potencial de negócios, mas que normalmente viram passivo ambiental, lixo mesmo. Isso acontece por falta de orientação técnica ou organização da cadeia produtiva, para transformar esses resíduos em produtos de interesse comercial. Há pouco mais de 5 anos, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, em parceria com uma rede de produtores, empresários, centros de pesquisa e extensão rural, coordena o projeto Arranjo Produtivo Local do Maracujá, na região norte do Rio de Janeiro. Os primeiros trabalhos dessa rede tinham o objetivo de recuperar a cultura do maracujá na região, que estava em franca decadência, e, aos poucos, procurar destinação melhor para os resíduos das agroindústrias de polpa e de sucos de fruta. No campo, a história não ia nada bem. Ataques frequentes de pragas e doenças, problemas com manejo inadequado da cultura e baixa produtividade desestimulavam a produção de maracujá. Para início, a cultura é muito complexa, a gente sabe disso, é difícil de produzir maracujá. Não é tão difícil plantar, mas o difícil é cuidar, manejar, até mesmo por questões de informações técnicas que a gente nesses 9 anos tem observado que há um pouco de dificuldade em relação a muitos fungicidas, em relação à praga, em relação à doença, o conhecimento geral da doença, mas é um mercado promissor, principalmente se tratando do maracujá de mesa, né? Onde a gente tem um pouco mais de deficiência. Mas os produtores que estiverem movidos, né, por incentivo de quererem produzir essa cultura, principalmente se tratando do maracujá amarelo, que é o mais aceito no mercado, eles devem entender que precisam se aperfeiçoar cada vez mais, dependendo o máximo possível de presença de técnicos na sua lavoura. Não excluindo, mas se você tiver um problema, você precisa saber detectar e já levar o laudo para o técnico. Não esperar a presença do técnico para diagnosticar e trazer o remédio. Você precisa conhecer tudo sobre a sua cultura. Você precisa conhecer sobre a terra, você precisa conhecer sobre o solo. Você precisa conhecer tudo sobre fungicida, você precisa saber sobre os remédios que estão novos no mercado. Você precisa conhecer um pouco mais também sobre esses produtos orgânicos que estão fazendo diferença, produzem uma fruta com melhor qualidade, com menos agrotóxico. Diante desse cenário, o projeto APL Maracujá manteve contato com a Embrapa Cerrados, que havia desenvolvido novas cultivares de maracujá. Eram frutos com maior resistência às principais doenças e com boa produtividade. Com o apoio da Pesagro Rio, aos poucos as novas cultivares começaram a chegar no campo, juntamente com orientações técnicas sobre cultivo e manejo. A recuperação da cultura do maracujá no norte fluminense tem sido lenta, mas já está ajudando a fortalecer outros setores ligados à cadeia produtiva. Entre eles, as agroindústrias de sucos e de polpas da região, mesmo que estas ainda tenham que importar maracujá de outros estados, como Bahia e Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o trabalho conjunto de técnicos extensionistas, pesquisadores, produtores e agentes de fomento tem ajudado a consolidar um novo negócio na região que tem despertado o interesse de empresas no Brasil e no exterior. É o caso da pequena fábrica de processamento de óleo de semente de maracujá.
Há pouco mais de um ano, a extrair óleos naturais, começou suas atividades em Bom Jesus de Itabapoana, localizado perto da divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. O agrônomo Sandro Reis acompanhava o projeto de recuperação da cultura do maracujá, junto com outros técnicos e produtores da região. O interesse crescente e a curiosidade fizeram com que Sandro abraçasse a oportunidade de negócio que estava sendo apontada pelo projeto. Tratava-se do aproveitamento da semente de maracujá para a produção de óleo, um produto de alto valor agregado, muito demandado pela indústria de cosméticos. Mas não era uma tarefa simples. Muitas variáveis precisavam ser equacionadas para garantir a qualidade do produto. A Embrapa Agroindústria de Alimentos, em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense, precisaram de 3 anos para pesquisar os fatores que influenciavam a qualidade do óleo. O óleo de maracujá é um produto muito interessante, que tem muito potencial de mercado. Mas, ao mesmo tempo, o óleo está presente na semente do fruto de maracujá, que é um produto de descarte da indústria que processa suco de fruto de maracujá. Então, ao mesmo tempo que ele tem umas características muito interessantes, as indústrias têm muita dificuldade de utilizar a semente, porque, na verdade, para ela é um passivo ambiental. Então, nesse projeto que a Embrapa desenvolveu junto ao ENF e a Extrair nesses últimos anos, nós conseguimos adequar esse processo de coleta da semente, de transporte, de tratamento, seja a lavagem, a secagem, a extração de óleo por prensagem e a filtração desse óleo para se obter um produto de qualidade. Hoje nós temos um óleo que tem uma acidez muito baixa, que tem um nível de oxidação muito baixo também, que é muito superior em qualidade à maioria dos óleos disponíveis no mercado brasileiro. E hoje há muito interesse das indústrias de cosméticos, porque ele é um produto de alto valor agregado e ele tem uma ampla utilização na indústria de cosméticos e tem outros usos terapêuticos também. Então, nesse sentido, o óleo de maracujá é um produto nobre, que tem um valor agregado elevado, vindo de um produto de descarte da indústria de suco de maracujá. Com o apoio da FAPERJ e suporte técnico da Embrapa, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Incubadora de Empresas Tec Campus e da Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana, Sandro estudou o mercado de óleos e conseguiu recursos para a montagem da fábrica em Bom Jesus de Itabapoana. E conosco aqui no estúdio para tirar dúvidas e dar mais detalhes desse trabalho, nós convidamos os agrônomos Sérgio Agostinho Sense e Sandro Luiz Rosa Reis. Sérgio é pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos e doutor em Ciências dos Alimentos. Sandro é sócio da Extrair Óleos Naturais, especialista em gestão do agronegócio e mestre em medicina veterinária. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao Dia de Campo na TV. Prazer recebê-los, viu? Obrigado. Sérgio, começar perguntando para você sobre o APL, que são os arranjos produtivos locais, não é? O projeto APL Maracujá, ele se desenvolve através de ações no campo e na indústria também, né? Quais são os objetivos dessas estratégias? Ok, esse é o projeto Guarda-Chuva, onde se insere vários outros projetos menores, mais específicos, da cadeia produtiva do maracujá. O primeiro objetivo é recuperar a cultura do maracujá no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi o segundo maior produtor de maracujá do Brasil e hoje vê sua produção de maracujá muito pequena, né? Então ele tem um potencial enorme de produzir, a indústria tem essa demanda pela fruta e a produção está pequena até mesmo para atender o consumidor do estado do Rio de Janeiro. Em paralelo, nós queremos também dar total aproveitamento dos resíduos produzidos por essas indústrias de suco e polpa, né? E esse é um projeto que tem uma parceria forte, com enfoque em inovação, e também a nossa preocupação é eliminar esse divórcio que existe entre o campo e a indústria. Uhum. Ô Sandro, você é gerente da empresa Extrair, não é? Isso. O que animou vocês a investirem na produção especificamente do óleo de maracujá? Bom, existe uma demanda muito grande, né, não só do óleo de maracujá, mas de outras frutas, né? Hoje
os cosméticos voltados para essa parte de cosméticos naturais, né, cresce a cada ano. Então, a gente tem uma média de crescimento aí de 32% ao ano, né, de consumo de cosméticos. Então, a gente viu no óleo de maracujá uma oportunidade, já que, como o Dr. Sérgio falou, o nosso estado já tinha essa cultura, né, já tem as indústrias instaladas e já tem o resíduo, né, que é o que a gente busca, né, nessa extração. Ô Sérgio, antes da gente prosseguir falando especificamente do projeto, só para relembrar até um pouco, né, e servir como informação para as pessoas também, o que agiu para a decadência da produção do maracujá no Rio de Janeiro? Bom, basicamente problemas técnicos, né, fitossanitários da cultura, né? Aliás, não é problema apenas do Rio de Janeiro, é um problema geral do Brasil e do mundo que produz maracujá, né? Só que nós não tivemos a competência técnica de administrar essa crise, esse problema, né? Então, esse projeto ele vem nesse sentido, de dar sustentabilidade à cultura do maracujá, ou seja, crescer em bases sustentáveis, né? Eliminando esses gargalos, né? Principalmente em relação à morte de plantas, né, que foi um problema sério do estado do Rio de Janeiro. Quais são as principais demandas do campo hoje? Eu diria basicamente que são duas demandas que nós estudamos lá no Rio de Janeiro e demos respostas. A primeira é avaliar o potencial do estado do Rio de Janeiro de produzir maracujá, principalmente relacionado a solos, né, qualidade dos solos, né? E a segunda é introduzir exatamente essas variedades, novos materiais resistentes, tolerantes às doenças, não é? E que sejam mais produtivas, não é? Então, essas são as principais demandas no campo, não é? E, aproveitando na indústria, nós temos, evidentemente, uma demanda emergente, eu diria, que é o aproveitamento do resíduo, né? A indústria gera montanhas de resíduos, né, na indústria de suco e polpa. Isso significa que 65% da fruta hoje significa resíduo. Se não aproveitado, é lixo, né? Então, essa é uma demanda premente e que dá sustentabilidade. E também tem uma demanda séria lá de capacitação, treinamento dos técnicos, produtores industriais. Então, pelo que você diz, tem muito trabalho pela frente ainda, né? Ô Sandro, a planta da indústria para a extração do óleo de maracujá lá no Rio já está instalada, já está funcionando? Já está instalada. Nós estamos desde agosto de 2010 funcionando, né, e nesse tempo também a gente aproveitou também para melhorar alguns setores da fábrica, né? A gente está implantando algumas questões lá para melhorar a questão de boas práticas, né, instalando essas boas práticas na nossa indústria. Então, e também tentando também ampliar, né, a produção dela, já que a partir do momento que a gente começou a funcionar e começou a aparecer no mercado, graças a Deus, começaram a aparecer os clientes. Então, a gente tem uma demanda, né, não só no Brasil, mas também no exterior. O futuro é promissor, então, para o óleo de maracujá e para os subprodutos também, né? Com certeza. A gente já começou a exportar esse mês para os Estados Unidos. Então, nós estamos atendendo uma rede de hospitais dos Estados Unidos que usa o nosso óleo como fitoterápico. Então, começamos com um hospital e a meta é atingir toda a rede, que são 21 hospitais. Ô Sérgio, a gente está aqui com o Sandro, né, representante da empresa Extrair, que é um dos parceiros, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa parceria no que diz respeito aos arranjos produtivos locais. Ok, antes eu gostaria de pegar o gancho do Sandro aí e dizer que, quer dizer, esse resíduo, que é um coproduto da indústria, ele pode gerar vários coprodutos de valor agregado, né? E essa expectativa foi atingida, né? Então, se imaginava que seria apenas o óleo. Hoje, a própria semente é utilizada na indústria de alimentos. Né? Ao extrair o óleo gera uma torta, e essa torta também é utilizada para a indústria de cosméticos. Né? Esse óleo vai para a indústria de cosméticos ou até mesmo para tratamento fitoterápico. Então, se abriu um mercado, um leque de mercado muito interessante,
que sinaliza para o sucesso do negócio. Em relação às parcerias, né, nós temos lá no Estado do Rio de Janeiro um leque de parceiros, né? Eu gostaria apenas de citar os principais, os executores, né? E no campo existe a universidade envolvida, a Universidade Estadual Norte Fluminense. Nós temos a Pesagro, que é uma instituição estadual de pesquisa. Nós temos os produtores, as prefeituras que apoiam essas ações no campo, né? A Embrapa Cerrados, que é uma parceira que tem fornecido esses materiais, né, os novos materiais resistentes, não é? E a nossa unidade Embrapa Agroindústria e Alimentos coordena o projeto, né, e também se envolve em parceria, executando ações com outros parceiros, né? Quer dizer, é um pessoal mais do que competente em número suficiente para levar esse projeto adiante, né? Sandro, o Sérgio já deu uma adiantadinha aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente. Todo mundo conhece maracujá. Você tem a casca, dentro a polpa e dentro a semente com aquela película ali que envolve, né? Uhum. Com esta fruta, o que é possível extrair dela e quais são os subprodutos? Pois é, hoje a Extrair, ela trabalha somente com a semente. Então, o que acontece? Nós, na indústria de suco, eles extraem a polpa, aí sobra a casca, sobra a semente e alguma coisa de arilo, né? Que é aquela, como você falou, aquela camada, aquela película que cobre a semente. Então a gente pega essa semente, né, que sobra, né, que é separada da casca já na indústria. A gente coleta essa semente e leva ela para a nossa unidade, limpa ela em um processo desenvolvido pela UENF, a nossa parceira, né, um processo inédito, né, que a gente está em processo de patente desse processo de limpeza dessa semente. Então a gente limpa essa semente, seca ela e extrai o óleo, né? E além disso, dessa extração sobra a torta, né, que a gente também comercializa para cosmético, e a gente está trabalhando com pesquisas para ser utilizada na alimentação humana, né, na utilização de biscoitos, né, como alternativa, né, tirando a farinha de trigo e utilizando 5% dessa torta, dessa farinha desengordurada. E a gente também comercializa a semente desidratada, né, que é muito utilizada na indústria alimentícia, né, na fabricação de mousse, de geleias, de sorvetes. Então a gente tem comercializado para o Brasil todo. E é difícil achar quem não goste, né? De um moussezinho de maracujá, vai bem demais. Só uma pergunta para você, até por curiosidade, qual a relação de peso de sementes de maracujá para a extração de óleo? Por exemplo, você tem lá 100 quilos de semente, você extrai quanto de óleo? 25 litros. 25 litros a cada 100. 25% é extraído. E a gente, um segundo projeto que até o Dr. Sérgio pode falar também, que a gente está desenvolvendo para aproveitar a casca, né, e fazer o aproveitamento da casca também, que é descartada, para ser utilizada, né, fazendo a farinha da casca, que muita gente conhece, e também o isolamento da pectina, que é uma substância que tem na casca. Certo. Ou seja, a gente rapidamente vai para o intervalo daqui a pouco. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são os principais resultados já obtidos com os arranjos de produção de maracujá. Bem, nós poderíamos destacar resultados no campo e na indústria. No campo, eu diria que nós temos lá hoje mapas indicando onde é possível produzir maracujá no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, aquelas terras de alta favorabilidade, que tem um grande potencial. Esse estudo é interessante. Ele indica, por exemplo, em um município, só para dar um exemplo, em São Fidélis, que é um pequeno município do estado do Rio de Janeiro. Que região fica? No Norte Fluminense. No Norte Fluminense. Lá tem 5.000 hectares altamente favoráveis à produção do maracujá. Se nós observarmos o cenário nacional, o Brasil cultiva em torno de 50.000 hectares. Então, isso só naquela cidade, naquele município, são 10% da área plantada hoje, né? Então, isso é importante, porque não se pode produzir maracujá em qualquer local, né? Sob pena nós temos os problemas que tivemos lá no estado do Rio de Janeiro. As cultivares que foram inseridas, introduzidas, também estão dando resultados, e isso vai alavancar a produção de maracujá no estado do Rio de Janeiro.
Na indústria, todo esse trabalho de aproveitamento dos resíduos que iniciamos com o nosso parceiro Sandro, a Extrair, e eu corrijo uma falha minha, que eu não citei como parceiros a indústria na questão anterior. A indústria é uma grande parceira no nosso projeto, a começar pelo Extrair, que é aí que nós validamos todo o nosso trabalho, né? Eu gostaria de voltar a falar com você, Sandro, para saber exatamente como é que está o mercado hoje do óleo de maracujá como um todo. O mercado já assimilou, já está havendo demanda suficiente? Com certeza, né? Já existem grandes empresas de cosmético que possuem linhas todas voltadas para o óleo de maracujá, né? Então, todo produto que o consumidor utiliza, tendo maracujá, shampoos, hidratantes, condicionador, né? Tudo tem o óleo de maracujá como base. Então, nós temos várias empresas, grandes empresas no Brasil hoje comercializando já o óleo de maracujá. Sérgio. Nessa questão é importante falar que a matriz de matérias-primas para a indústria de cosméticos e alimentos está mudando, né? Quer dizer, saindo daqueles componentes artificiais, né, produtos artificiais para os naturais, de preferência de origem vegetal. Então, a indústria do Sandro está embarcando nessa onda, né? Quer dizer, a base de matérias-primas para cosmético era, inclusive, óleos da indústria do petróleo, né? Por exemplo. Então, ter se detectado, a pesquisa tem avaliado, que isso pode gerar desde alergias até possíveis cânceres em quem usa esses cosméticos, né? Então, hoje já é realidade. Hoje essa matriz está sendo mudada e quem se aproveita disso são exatamente quem produz essas matérias-primas de origem natural, vegetal. A gente está falando bastante aqui do aproveitamento da indústria de cosméticos, mas nós já citamos até no início do programa de hoje as propriedades medicinais também do óleo de maracujá. Nessa extração de óleo, que inclusive a gente vai mostrar daqui a pouquinho para quem está em casa, existe já trabalhos fechados em cima disso, das substâncias que são utilizadas como, nesse sentido de aproveitamento medicinal, Sandro? Você pode nos responder isso? Existem alguns trabalhos que estão sendo publicados agora, né? Uhum. Mas você já fornece o maracujá, você falou até de um hospital dos Estados Unidos que usa como fitoterápico, né? Mas na verdade eles não... eles são meio fechados para essas coisas, né? Então, eles não especificam muito, né, para que eles estão usando, né? Mas hoje a gente já tem conhecimento e só falta pesquisa mesmo, né, sair essas pesquisas para a gente comprovar, né, essa atividade fitoterápica. Mas algumas propriedades do óleo já são conhecidas, né? Do óleo de maracujá, ele é um hidratante e ele auxilia na cicatrização, né, de ferimentos, né, em pacientes que tenham queimaduras, né, em cirurgias, né? Então isso já foi comprovado, né? Perfeito. Bem, gente, nós vamos agora, na reportagem, mostrar para quem está em casa, as pessoas vão saber como é que se faz a extração do óleo de maracujá. Acompanhe. O processo para a obtenção de óleo depende de um ajuste cuidadoso antes, durante e depois do processamento. Acordo prévio entre a agroindústria de polpa e de sucos permite acesso a sementes bem acondicionadas. As sementes que chegam das agroindústrias seguem para a lavagem e é nessa etapa que a semente perde a mucilagem e o arilo que a recobre. Um estudo minucioso chegou às condições ideais de lavagem. O processo que foi introduzido aqui na Extrair vem de uma pesquisa de doutorado das estudantes Sueli e Eliana, foram desenvolvidos na UENF, e é uma inovação tecnológica que procura beneficiar os resíduos de polpa do maracujá através de um tratamento térmico que deixa essas sementes limpas, sem o seu revestimento de arilo como mucilagens, e esse processo favorece então a extração do óleo e a obtenção de um produto de melhor qualidade, que pode ser direcionado para diferentes mercados. Depois de lavada, a semente precisa ser seca. A semente seca pode ter dois destinos. Como semente, interessa a agroindústria de alimentos, que a emprega como ingredientes em sorvetes, mousses e outros doces. Se o interesse for da indústria de cosméticos, a semente precisará ser prensada para a retirada do óleo, que entrará na composição de hidratantes, perfumes e sabonetes.
Na pressagem da semente são obtidos 2 produtos. De um lado sai o óleo e de outro sai a torta da semente. A torta também desperta interesse comercial. Ela é rica em proteínas e fibras e pode ser usada como ingrediente para rações. Na indústria de cosméticos, a torta pode entrar na composição de produtos esfoliantes. O óleo extraído será filtrado e armazenado em temperatura adequada até a comercialização. Nossa matéria-prima que coletamos de indústrias de sucos e polpas do estado do Rio e Espírito Santo, que é a semente, nós trazemos essa matéria-prima para a nossa indústria, beneficiamos e processamos esta matéria-prima, a semente, né, para a fabricação de óleos, né, ou até mesmo desidratamos a mesma para ser comercializada para indústrias de alimentos, como indústrias de sorvetes e geleias e preparados de frutas. O óleo utilizamos para cosméticos ou produtos fitoterápicos, né, fornecendo estes óleos para, inclusive, hospitais. De acordo com Sandro, uma rede de hospitais norte-americanos quer usar o óleo no tratamento de pacientes com problemas de cicatrização. A ideia de transformar um resíduo prejudicial ao meio ambiente em produto de alto valor agregado garantiu ao projeto de instalação da fábrica de óleo de maracujá o Prêmio Brasil de Engenharia em 2011. O prêmio é oferecido pelo Instituto Atenas de Pesquisa e Desenvolvimento, Brasil, e pelo Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal. Entre os principais apoiadores do prêmio estão o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. Pelo mesmo motivo, o projeto também levou o 3º lugar do prêmio Peter Murani, disputado por 115 trabalhos do Brasil e do exterior, inscritos na última edição do prêmio. Agora, uma outra fase do projeto APL Maracujá está tendo início. Novos parceiros, como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, estão produzindo mudas de maracujá em Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci e São José de Ubá. Em cada município, os alunos do Instituto estão sendo envolvidos na produção de mudas e na condução dos cultivos. A ideia é transformar as áreas cultivadas em espaços para troca de experiências e conhecimentos entre estudantes, professores, produtores rurais e técnicos extensionistas e empresários. O projeto Aranjos Produtivos Locais do Maracujá no estado do Rio de Janeiro tem como primeiro propósito agregar valor ao que já existe, ou seja, oferecer um produto de qualidade ao consumidor. Não é? Isso foi possível utilizando os conhecimentos já existentes, as tecnologias geradas e, dessa forma, fazer a inovação no campo e na indústria. Não é? No segundo momento, espera-se alavancar a produção de maracujá no estado do Rio de Janeiro. Para isso é necessário que haja uma mobilização de todos os agentes da cadeia produtiva, ou seja, que não haja o divórcio campo-indústria, não é? Que essa associação campo-indústria aconteça na prática, que se gere uma matéria-prima de qualidade e que a indústria tenha uma matéria-prima para gerar os produtos e os resíduos também de boa qualidade para o mercado cada vez mais exigente. O ciclo recomeça e todos sabem que a recuperação da cultura do maracujá não será simples. Mas existe um esforço conjunto e articulado para mudar esse cenário no norte fluminense. O compartilhar do conhecimento no campo, com emprego de tecnologias e recursos adequados, tende a tornar os cultivos de maracujá mais produtivos e rentáveis. Com mais áreas plantadas, as agroindústrias de suco e de polpa terão mais facilidade de acesso a frutos de boa qualidade. A destinação sustentável dos resíduos, como cascas e sementes, abrem novas oportunidades de negócios e empregos para a região. Ganha também o consumidor, que é ofertado com produtos de qualidade.
O Sérgio e Sandro também, você que está em casa, a gente acabou de ver a reportagem, mas eu gostaria de complementar com algo que parece que ficou faltando aqui para mim. Como é que os produtores estão se organizando para a produção do maracujá no Rio de Janeiro? Na sua opinião, qual que seria o melhor caminho? É individualização, cooperativas, enfim, como é que funciona? Eu diria que, independente de cooperativa, ou o que for, que haja essa organização na cadeia produtiva e que exista um agente coordenador, né? Nesse caso, a indústria é o agente coordenador. A indústria que tem que fazer um trabalho integrado com o produtor, né? O Sandro está aqui, está fazendo um belo trabalho, né? A indústria de suco também tem que fazer ICL de ligação com o produtor e com o Sandro, de aproveitamento dos resíduos, né? Nós temos lá a capacidade de organização técnica, agora falta a capacidade de organização na cadeia produtiva como um todo, né? Nesse caso, Sandro, você, por exemplo, que já está na prática, na lida do dia a dia, existe alguma dificuldade para você obter, por exemplo, matéria-prima? Não, porque é muito resíduo, né? Só no estado do Rio são 7 indústrias de suco, fora as indústrias de polpa, né, que algumas utilizam erroneamente para alimentação animal, mas o animal ele não aproveita nada da semente, porque o que o bovino come, né, ele descarta no ambiente, toda a semente sai íntegra, então o bovino não aproveita nada que tem na semente. É porque nesse caso, então, você não tem um contato diretamente com o produtor. Você trabalha com a indústria que faz processamento para o suco, isso, e sobra a semente. Isso, a gente está iniciando um trabalho de exigir de quem a gente compra o resíduo que repasse, né, o que a gente tem pago pelo resíduo, repasse uma parte para o produtor rural, né? Que é o interesse do APL Maracujá aí. O interesse principal é em ajudar o produtor rural, né? E seria mais um incentivo muito importante, né, Sérgio, para quem produz? Exatamente. Nós esperamos que, com essa tecnologia de aproveitamento dos resíduos, né, que gera alto valor agregado, há estimativas que gera mais renda que o próprio suco do maracujá, o aproveitamento dos resíduos. Então, isso é um ganho na cadeia, né? Todos saem ganhando com isso, né? Ô, Sandro, qual foi o papel dos pesquisadores do projeto APL no momento em que vocês resolveram instalar essa fábrica para moer a semente e extrair o óleo? Foi essencial, né? Sem essas parcerias, realmente seria muito difícil. E eu sei que seria muito difícil porque tem outros que se aventuraram a entrar no ramo e estão passando dificuldade. Graças a Deus, eu tenho essas parcerias que eu consegui, né, com a Embrapa, com a UENF, né, com a FAPERJ, que é um órgão do governo do estado que fomentou, né, a instalação da indústria, né? Então, e além disso, essa questão técnica, né, os estudos que a gente fez para instalar uma fábrica que realmente fosse viável, né, economicamente, né, os tamanhos dos equipamentos. Então, isso tudo aí, essas parcerias ajudaram, né? Eles viajaram comigo para São Paulo para a compra dos equipamentos, né? Essa questão da transferência de patente, né, do processo de limpeza da semente. Então, isso tudo aí foi crucial para o sucesso da minha empresa. Aí, o Sérgio parece que está mais do que contente com vocês, hein? Aliás, caso, o Sandro com o Sérgio. Nós estamos, uma boa parceria, né? No caso, o Sandro falou que além de dimensionar a unidade, a fábrica, que é importante para não torná-la ociosa e inviável, é importante também fazer inovação tecnológica, empenhar nelas nessa linha, processo de melhorias contínuas, né? Então, esse é o grande ganho do Sandro, né? Que hoje produz um óleo que até os hospitais estão validando. Mas você está falando em óleo, deixa eu pedir para o Elias focar aqui, enquanto você vai falando, para a gente mostrar essa embalagem. Essa é apenas uma das possibilidades de não, essa embalagem é uma embalagem de amostra, né? A gente comercializa ele a granel, né? A gente comercializa ele
em barricas de 18 litros. Só para a gente ver. Só uma amostrinha. É porque até pequeno, deve ter o que aqui? 300 ml? 150 ml. 150 ml no máximo, né? Deixa eu mostrar para quem está em casa também. Olha só, nessa proveta aqui, essa é a aparência do óleo como ele fica, né? Aqui dentro dá a impressão que ele está mais escuro, mas até o Sérgio nos explicou que existe a preocupação com a luz, né? Com a conservação do óleo, né? Então, um dos Deixar fatores... um do lado do outro aqui para as pessoas... Um dos fatores para conservar o óleo é a embalagem escura para proteger da luz, né? Então você olha assim nessa embalagem aqui, dá a impressão que é mais escuro, mas ele é exatamente desta cor aqui. É só porque a luz atrapalha um pouquinho. E ele é um óleo totalmente puro, a gente só filtra ele, a gente não refina para não perder as propriedades. Tem pouco cheiro de maracujá. Quase nada, né? E ele dura quanto tempo embalado? A gente coloca a validade de 1 ano. Um ano, certo. Em condições adequadas. E quais são essas condições adequadas? Nós poderíamos falar temperatura amena. 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 Embalagem que protege da luz. Esses são os principais fatores, né? Tá. Ô Sérgio, quais são as expectativas agora? Porque existe uma segunda fase desse projeto, né, do APL Maracujá. A primeira parece que é sucesso total. E a segunda? Então, esse projeto APL Maracujá, ele tinha como objetivo fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. Só que em 3 anos não é possível fazer tudo. Ou seja, se gera conhecimento continuamente, tecnologias, e isso tem que ser transferido. Então, a segunda fase, ela é basicamente preocupada em fazer inovação no campo e na indústria. Então, transferir tudo que foi gerado de tecnologia e conhecimentos para que haja esse ganho na cadeia produtiva. Além do óleo de maracujá, a planta que vocês instalaram lá no Rio, Sandro, é possível se extrair outros tipos de óleo? Sim, a gente já tem... Isso é importante perguntar, até me desculpe, porque a fábrica não fica ociosa em algum tempo, né, dependendo da demanda. A gente está fazendo alguns testes, né, com a semente de uva. Infelizmente, a nossa região não produz uva, então a gente está coletando sementes de outras regiões produtoras, mas a gente está também fazendo alguns testes com o café, né, que a nossa região é produtora de café, então a gente está também fazendo teste com o café. O equipamento ele extrai óleo de qualquer tipo de semente que tenha óleo, então a gente está fazendo alguns experimentos aí para ver o que a gente consegue. A gente está mostrando até para quem está em casa essa papeleta. Aliás, me disseram que papeleta é um termo antigo, mas eu sou antigo, o que eu posso fazer, né? Enfim, as possibilidades aqui de exploração, né? Que é o uso para cosmético, o uso para doce, para indústria e também o uso como cosméticos mesmo, não é isso? E para alimentação também. E no finalzinho aqui dá para a gente ver que tem o uso para ração animal também. Que fecha um ciclo, né? Não se perde nada, né? Todo o resíduo é aproveitado. Certo. Ô Sérgio, me diga uma coisa, essa experiência da APL Maracujá no Rio de Janeiro, em termos de concepção de projeto, ela pode ser replicada com outros produtos e em outras regiões do país? Exatamente. Eu acho que a gente não pode se ater apenas àquele ambiente do estado do Rio de Janeiro. Muitas das ações podem ser difundidas, né, em outros estados. Eu dou um exemplo, por exemplo, a questão do aproveitamento dos resíduos, né? Isso tem que se expandir. A indústria não pode hoje se dar o luxo de desperdiçar, tornar esse resíduo um lixo, ter outros tipos de perda. Então, isso eu diria que é um exemplo de como poderia ser disseminado essa iniciativa pelo Brasil afora. Ok, quero agradecer muito aqui a presença do Sérgio Agostinho Sensi, pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos, e também do Sandro Luiz Rosa Reis, sócio da Extrair Óleos Naturais. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Obrigado. Obrigado.